Olá pessoal, hoje trago ao canal um vídeo dedicado para quem está à procura de um smartwatch que seja capaz de ser mais do que uma extensão do smartphone e que consigam fazer certas operações diretamente no pulso. E para isso vou falar aqui do TicWatch E3. Eu já tenho falado de alguns TicWatches no canal e por norma costumam sempre ser soluções que ficam bem servidas, ou seja, não existe muito por onde reclamar, tendo em conta que o smartwatch é muito completo. Desta vez vou falar do modelo E3, é aqui um smartwatch que a meu ver tem um design minimalista e acho que é um design que não é tão desportivo, ou seja, dá para ser mais casual. Muitas vezes este tipo de smartwatches costumam ter um design mais desportivo, este eu acho que acaba por dar para utilizar em qualquer situação. Em relação a este TicWatch E3, o que é que vocês devem ter em conta? Em termos de sistema operativo, ele vem com o Wear OS, o que o faz ser mais capaz que muitos outros smartwatches, porque com o Wear OS vocês conseguem instalar aplicações diretamente no smartwatch. E claro, vem com um sistema operativo otimizado para ser utilizado no pulso. Além disso, temos um Snapdragon Wear 4100 para termos uma boa fluidez na utilização. Ele está certificado com IP68, ou seja, dá para vocês irem para a água. Até tem modos específicos de desporto para utilizar na água. Além disso, depois conseguem ver os batimentos cardíacos, conseguem fazer o track de sono, conseguem fazer o track de espaço. Portanto, essas coisas mais habituais que vocês costumam ter nestes smartwatches, vocês não vão ter problema. Depois, quais são as características que eu dou mais valor neste smartwatch? É que ele tem microfone e tem um speaker, e isso significa que vocês podem, por exemplo, atender chamadas e falar diretamente no smartwatch. Claro, pode não ser tão prático se estiverem no meio da rua, mas pode ser mais prático quando estão a conduzir, assim estão a falar para o pulso e conseguem atender diretamente sem se distraírem muito. Depois, além disso, suporta pagamentos contactless através da NFC com o Google Pay, e eu experimentei e funciona perfeitamente. Também temos o Google Assistant e temos GPS. Tem 1 GB de RAM e 8 GB de espaço interno. Portanto, em termos de características principais, temos aqui um smartwatch excelente. Agora vamos ver como é que é em relação à utilização. Como eu estava a dizer, eu andei a utilizá-lo nas férias e nas férias andei a abusar, especialmente na piscina e com água, para ver como é que ele se comporta. Neste caso não temos nenhum problema a utilizá-lo na água. Ele tem modos de desporto que vocês podem ativar para tentar contabilizar as vossas braçadas quando estão a fazer piscinas, por exemplo. E uma particularidade que eu gostei neste smartwatch em relação a isso de utilizar com a água e ver que ele está preparado, é que nós não podemos esquecer que ele tem então uma coluna e a água entra para a coluna. E ele tem um modo que vocês já ativam quando saem da água, em que ele emite uns sons que expulsa a água da coluna. Portanto, isso será habitual em alguns smartwatches relativamente caros, no entanto podem ter em conta que este também faz. E como eu estava a dizer, as características principais que eu gostei é a questão de ter NFC para fazer pagamentos através do Google Pay, e eu experimentei e funcionou perfeitamente. Portanto, é só vocês clicarem no atalho para terem o cartão definido e depois encostam o smartwatch ao terminal e fazem o pagamento. Em relação ao GPS, também andei a testar, andei a fazer algumas caminhadas e em termos de precisão não pareceu ter aqui nenhuma falha. É claro que não nos podemos esquecer é que se começarmos a utilizar o GPS e começarmos a utilizar o relógio num modo desportivo, a bateria vai durar pouco tempo. Portanto, passando aqui para a questão da bateria, que acaba por ser o ponto principal que podemos considerar mais negativo, porque nunca nos podemos esquecer que se temos um smartwatch que faz muitas coisas, claro que como a bateria é pequena, quantas mais coisas nós fizermos, menos tempo a bateria vai durar. Numa utilização normal de vocês utilizam um smartwatch para receber notificações, para atender às vezes umas chamadas, para responder a algumas mensagens, numa utilização assim mais normal de ver as notificações, de utilizarem como relógio, a bateria vai-vos durar cerca de 2 dias, no máximo 2 dias e meio, pelo menos na utilização que eu fui fazendo, em que, por exemplo, tinha os batimentos cardíacos ativos durante 24 horas, e isso significa que ele vai fazendo sempre o tracking a tempo inteiro. É claro que se vocês desativarem certos serviços, a bateria dura sempre um bocado mais. E também para a bateria durar mais, ele tem um modo essencial em que praticamente o relógio serve como relógio, isto é, vocês podem ativar quando tem pouca bateria só para garantirem que o relógio continua a funcionar, e claro que a bateria vai durar sempre um bocado mais, mas tudo depende da forma como vocês estão a utilizar. Mas de uma forma geral, para uma utilização moderada, 2 dias a 2 dias e meio, ele vai durar. No entanto, se vocês começarem a fazer uma utilização com o GPS, que era o que eu estava a falar anteriormente, se fizerem uma utilização mais desportiva, em que vão ativar o GPS algumas vezes por dia, a bateria nunca vos vai durar mais do que um dia.
Ou seja, este smartwatch será para vocês carregarem o smartwatch diariamente, se utilizarem de uma forma muito intensiva, ou de 2 em 2 dias, se utilizarem de uma forma mais moderada. A forma intensiva e moderada que eu falo é mesmo a parte da ativação do GPS, porque vai sempre gastar mais bateria. Portanto, temos esta questão da bateria não ser um smartwatch como alguns smartwatches que a bateria dura, por exemplo, 5 dias ou dura até 15 dias. Não, é sempre uma duração mais reduzida. No entanto, ganhamos aqui porque temos um smartwatch em que podemos instalar aplicações, podemos instalar alguns jogos básicos, por exemplo, para estarmos a distrair-nos no smartwatch, mas a parte principal é que vocês vão receber as notificações no pulso. Por exemplo, mensagens vocês vão poder responder diretamente no pulso, em que podem escrever e utilizar o teclado ou podem utilizar a voz. Além disso, também tem o Google Assistant, portanto podem falar diretamente para o pulso e ativar o Google Assistant e fazerem questões ou poderem fazer marcações ou adicionar coisas à agenda. Podem atender a chamada ou rejeitar diretamente no pulso. Portanto, tendo em conta esta integração em que não é só receber informação do smartphone para o smartwatch, mas também podemos fazer coisas adicionais no smartwatch, eu acho que se fica a ganhar muito com este TicWatch E3. Depois, também em termos de personalização, nós podemos personalizar as faces que existem no smartwatch. Através da aplicação temos sempre faces gratuitas e também temos faces que podemos pagar, mas isso depois depende de cada um dos gostos e das parametrizações que quiser fazer. Mas do ponto de vista geral, eu acho que é isto. O principal é a duração da bateria, a fluidez do sistema operativo, e aqui podemos utilizar GPS, podemos utilizar Wi-Fi, Bluetooth, NFC, é mesmo um smartwatch muito completo. Se para vocês uma duração de 1 a 2 dias e meio for suficiente, eu acho que vocês vão ficar muito bem servidos. Mas pelo que eu tenho visto, geralmente smartwatches que tenham Wear OS, a bateria dura sempre alguns dias e não é tanto como aqueles smartwatches que têm um sistema operativo mais próprio, em que não servem para fazer tantas coisas como este, em que a bateria dura 5 dias ou vai até 15 dias em alguns casos. E claro, depois podemos ir para as smartbands em que tem menos coisas e aí já vos dura um mês ou 20 a 30 dias. Neste caso, em relação ao Wear OS, pelo que eu tenho visto, nunca vi um smartwatch com Wear OS durar mais do que no máximo dos máximos 3 dias sem terem que carregar. Portanto, isto é sempre aquela questão de depois chegarem ao fim do dia, porem a carregar e depois no dia seguinte estar pronto para utilizar. Mas também, vocês podem andar sempre com o cabo e quando estão em algum lado, também se tiverem um ponto de carregamento, também podem pôr a carregar e ele em pouco tempo fica pronto para vocês utilizarem para o resto do dia. Mas pronto pessoal, está aqui a minha opinião. Em relação à marca, eu tenho gostado de todos os smartwatches que tenho testado. Para já ainda não encontrei nenhum que dissesse que não vale a pena o preço. Em relação ao preço e ao que ele entrega e à fluidez do sistema, vocês ficam mesmo muito bem servidos. E acaba por ser um smartwatch muito completo, especialmente pela questão de poderem fazer pagamentos, GPS, notificações, Bluetooth, Wi-Fi, portanto tem tudo e mais alguma coisa. Depois a bateria, claro que se vocês utilizarem muito, vai durar menos tempo, mas pelo menos um dia eu acho que é o mínimo aceitável, é pelo menos durar-vos o dia para vocês poderem fazer tudo e mais alguma coisa e depois chegam ao fim do dia e põem tudo a carregar. Portanto pessoal, já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo. Olá pessoal, eu estou a aproveitar aqui um bom tempo para sair do meu estúdio e para começar a fazer atividades ao ar livre e hoje vou-vos falar desta bicicleta elétrica que eu tenho atrás de mim, a Cyrusher XF690 Max S. Eu claro não vou dizer as especificações todas, vou dizer só aqui as principais, mas vocês depois ainda podemos pousar aqui coisas nesta parte. Mas como podem ver,